Como é que tá as coisas aí, Nubia? Como é que tá essa vida de home office? Já estava acostumada com isso ou é também novidade para ti, de certa forma? Então, eu, na verdade, eu fazia home office, mas não obviamente, com essa frequência. Mas eu estava, na verdade, muito acostumada a trabalhar de café, aeroporto, hotel, vários lugares diferentes. Agora, acho que eu estava comentando com a minha mãe que desde criança não fazia tanto tempo que eu ficava em casa. Assim, seguido. Mas eu acho que um dos grandes skills dos profissionais de hoje em dia é ser resiliente. Então a gente tem que se acostumar, tem que se adaptar e faz parte. Até então, né, acho que isso vai mudar um pouco agora, mediante o cenário, a gente tinha cerca de 6% das vendas do varejo acontecendo no e-commerce, apenas cerca de 6%, ou seja, 94%, 95% do negócio ainda rolava nas lojas físicas. Queria que tu começasse trazendo um pouco dessa tua visão sobre a importância também das lojas físicas e aí como que tu vê a loja agora, como isso vai mudar ou vai alterar, qual é a tua visão de longo prazo? O varejo tradicional ele é muito responsável pelo principal faturamento quando a gente fala de movimentação de indústria, bens de consumo e tudo mais. As empresas entenderam que o digital é importante e que ele tem muito apoio ao mundo físico e pela primeira vez eles estão vendo o contrário. O quanto o mundo físico, se ele tiver qualquer problema, o digital ele pode apoiar e pode estruturar, enfim. Eu acho que a grande estratégia agora é tentar se reinventar e não querendo ser muito clichê, mas a gente tem visto várias operações super interessantes e várias parcerias. Então, ontem saiu um anúncio do Mercado Livre, parceria com a Lynx. A gente vê um movimento de várias empresas tentando ajudar o varejo físico a se digitalizar. Então, a Lynx ajudando os varejistas físicos a venderem no Mercado Livre mais rápido. A própria Magazine Luiza incentivando, abrindo mais a porteira, digamos assim, do seu marketplace para esses varejos conseguirem vender mais rápido no online. E eu espero que depois essa demanda reprimida do varejo físico ajude a recuperar o número. É um lance que é curioso, assim, até a última vez que eu olhei no Google Trends, por exemplo, a gente estava no pico histórico de buscas por marketing digital, né? Nunca se teve tanta buscas por marketing digital na história do Google Trends, por exemplo, dessa fonte. Então, o próprio pessoal da VTEX estava falando que a expectativa é que a gente acelere 5 anos do que a gente esperava de digitalização das empresas nesse período aí de 1 ano agora, por causa do coronavírus. Contextualiza a galera um pouco sobre o que é a Magento, que está hoje dentro dessa operação, e para que ela serve, que situação a pessoa pode aplicar, utilizar dentro desse contexto de varejo digital. A Magento ela faz parte do grupo Adobe, Magento, Marketo, que foi a última aquisição, fomos adquiridas pela Adobe. Então, a gente consegue ter uma visão 360 da operação. A Adobe, com toda a sua estrutura de cloud, documentação, né, parte de PDF, de contratos, toda a parte de Creative, que é Photoshop, todos os apps que fotógrafos e designers amam. Mas o grande faturamento vem do Marketing Cloud, que é toda a estrutura de inteligência artificial, a otimizar investimento em marketing, trazer o dado consolidado, e faltava a estrutura de conversão, que é a plataforma, que é onde entra a Magento. E aí eu gosto muito de fazer uma provocação, que é: se você acha que você conhece a Magento, você está errado. Eu venho aqui te apresentar o que é realmente a empresa, porque foi como começou a minha entrevista com os gringos, que quando foi fazer a minha contratação. A Magento, ela tem 2 estruturas. Então tem a Magento Community, que é a versão gratuita, que é fantástico, porque assim como você, muitas pessoas que querem começar a ter uma loja virtual ou quer começar a aprender a desenvolver, baixa o código e consegue ter isso de uma forma muito rápida, fácil de mexer. Mas o business mesmo, onde a gente ganha dinheiro, onde a gente consegue trazer valor, é na Magento Commerce Enterprise, que é a versão paga da plataforma. Então, é onde a gente atende médios e grandes varejos e indústrias, e a gente consegue ter... Hoje a gente tem mais de 250 mil lojas no mundo, é a plataforma com maior market share, com maior presença, mais de 180 países, e a versão Enterprise ela é utilizada por boa parte das empresas globais e bem estruturadas e posicionadas no varejo. Tu acha que para esse cenário, o varejista que precisa vender o mais rápido possível, vale a pena ele tentar implementar uma plataforma de e-commerce, ou tu enxerga outras soluções de curto prazo? Até posso compartilhar algumas que a gente tem experimentado aqui na V4 para te ver qual é a tua opinião. Mas qual é a tua visão em geral para esse cara que, puta merda, não pensei no e-commerce até agora, eu preciso fazer do dia para a noite? E a gente sabe que ele vai enfrentar alguns desafios, né?
Eu acho que, assim, falando da nossa realidade, a gente tem projetos, eu estou falando com grandes empresas que querem iniciar, querem estruturar, ou que, poxa, eu já tinha a ideia, agora eu vou tirar o projeto do papel. Mas falando a grande realidade do país, que são pequenos empreendedores, eu tenho recebido muita mensagem, apesar de não ser o nosso foco, a gente, por ser pessoa pública, tá em evento, a gente acaba conhecendo muita gente. Então, vou dar um exemplo. Eu conheci uma pequena produtora de café que se chama Café por Elas. Desde a parte da plantação até a parte da distribuição e venda é feita 100% por mulheres. O slogan delas é Café feito por elas para todos. E elas precisavam começar a vender café, não, porque os pontos físicos estão fechados, elas já são um pequeno produtor. O que elas fizeram? Estão vendendo através da Amazon. Pegaram, subiram os produtos. Então, eu acho que, mais do que nunca, você precisa ter agilidade. Como é que você vai montar um projeto de e-commerce sendo que você nunca vendeu pela internet? Eu acho que tem que dar um passo atrás. Pega o seu produto, a gente tem ótimos marketplaces. No caso delas, elas optaram pela Amazon, mas a gente tem Mercado Livre, a gente tem a Magalu agora dando essa possibilidade para os pequenos lojistas. Então, viva essa experiência. Viva a experiência de atender seu cliente no online, de você fazer o processo de empacotar, de emitir uma nota fiscal, enviar por correio, né, ou uma transportadora, porque as pessoas ficam muito preocupadas em qual tecnologia eu vou usar, como é que eu vou estruturar a minha loja, mas nunca fez uma venda, nunca vendeu nem um item pessoal pela internet. Então, a minha sugestão é para todo mundo, seja executivo que vai tocar um projeto. Eu sempre, quando atendia os clientes diretamente, eu falava assim, primeira lição de casa, você vai chegar na sua casa, vai escolher qualquer item que você tem que vender, você vai cadastrar esse item no Mercado Livre, você vai vender. Como é que você vai tocar uma operação de e-commerce se você mesmo, como executivo, nunca vendeu nada? Então, acho que é esse o principal recado que eu vejo muita gente querendo bater a cabeça. Eu vou usar qual plataforma? Primeiro, aprenda a vender pela internet e a gente tem ótimos players prontos para ajudar aí. Legal, quero compartilhar contigo um pouco da nossa experiência em relação a isso, ver se tu concorda comigo. O que a gente vivenciou ao longo desses anos e é algo que a gente fala para prevenir um pouco a situação da galera. Às vezes o empresário ele perde muita energia ali desenvolvendo o ambiente, né? Desenvolvendo a plataforma e tudo mais. É bem comum acontecer o caso aqui no do aplicativo, do cara que vem desenvolver um aplicativo. Aí eu pergunto para ele assim, por que tu desenvolveu o aplicativo? Não, a galera desenvolve o aplicativo, é um negócio que está em alta. Eu falei, não, mas tu sabe se o cara vai comprar esse aplicativo, tu sabe o que é comprar tráfego e tudo mais? E o cara, não, eu não percebi. E aí a gente sempre fala que para te montar uma loja, vamos dizer que eu e a Nubia vamos ser sócios, aqui a gente vai abrir uma loja. Qual é o primeiro aspecto que eu e a Nubia temos que avaliar numa loja física, né? A gente tem que pensar no ponto. Se a gente vai abrir essa loja num shopping, por exemplo, ou num bairro, o que vai determinar o custo dessa loja? Muito o fluxo de pessoas. O que o shopping está nos vendendo? Está nos vendendo o fluxo de pessoas. O que o marketplace que a Nubia falou está nos vendendo? O Mercado Livre, a B2W, agora a Magazine Luiza, ou a LX, o que for, está nos vendendo esse tráfego. O concorrente do Mercado Livre é o shopping. Então, os principais locais e os principais aspectos que tem que estar atento, seja na sociedade da loja física minha da Nubia aqui, é o tráfego. E na internet não é diferente. Precisa encontrar formas de trazer pessoas e depois validar se as pessoas têm interesse em comprar nessa maneira, nesse canal, aquilo que tu está vendendo. E um jeito muito fácil e rápido de validar isso é via marketplace. Né? Tem gente que nem sabe, né, que existe a B2W, a C9, esses grandes sites americanos, são tudo marketplace, quase todo mundo pode vender lá, né, Nubia? E aí acho que é um pouco do brasileiro também, e aí eu vou até falar um pouco do latino, que a gente é muito de pôr, assim, empecilhos e de realmente não colocar a mão na massa e fazer. Eu não tenho e-commerce porque eu não sei qual é a tecnologia. Gente, tá aí o Mercado Livre, Facebook, Instagram, WhatsApp. E às vezes as soluções mais simples são aquelas que conseguem te trazer maior aprendizado e conseguem te trazer o melhor resultado. Faz o MVP, põe ali para rodar, vê como é que seu cliente vai reagir. E aí, poxa, é diferente você apresentar. Eu tive um caso de uma aluna que ela queria fazer uma empresa familiar, ela queria ter o e-commerce da empresa, que era uma indústria, eles fabricavam sapatos e vendiam para multimarcas. E aí eu falei assim, mas por que você não fez ainda uma conta no Mercado Livre e vendeu? Porque quando você for conversar com a sua família, é totalmente diferente você virar e falar assim, olha, nos últimos 3 meses eu fiz o processo de venda e eu vendi tanto com X de investimento,
do que você ficar só esperando com que eles acreditem na sua ideia. Exato. E aí ela falou assim, nossa, você foi a primeira pessoa que me provocou a ver que talvez o problema esteja comigo e não ficar colocando o problema que é empresa familiar e tudo mais. E aí ela cadastrou os produtos, ela colocou para vender no Mercado Livre. Em questão de 2 semanas, ela tinha batido quase 80 vendas. E aí, quando ela foi apresentar pro pai dela, né, o projeto, falou assim, pai, vendi em 2 semanas 80 sapatos sozinha pelo Mercado Livre e eu mesma tirei foto. Mudou a conversa, né? Ele falou assim, opa, peraí, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, gente. Não tem ninguém que não sabe apresentar, não tá embasado nisso. Boa. Empresa familiar é um caso constante que também aparece bastante, e o problema muitas vezes é essa falta de reputação que o filho tem perante os pais, né? Se for analisar, pô, teus pais construíram esse negócio e tudo mais, é difícil, tem que se colocar no lugar, é difícil pro teu pai olhar para ti, filho, que tá ali, que foi a pessoa que ele pegou no colo a vida toda e tu vir falar como deve ser feito o negócio, né? Agora, se tu constrói reputação, ele consegue te respeitar, né, dentro do ambiente de trabalho. Só que não adianta tu querer bater o pé. Às vezes a gente mistura as coisas, né, no bem, a gente fica batendo o pé, não me escuta só porque eu sou o filho, não sei o quê. Contra fato no argumento, vai construindo o teu repertório, a tua reputação e apresenta isso como se tu fosse um executivo qualquer, não tivesse o privilégio de ser familiar, né, Nubia? A gente tem a oportunidade de colocar em prática agora que as empresas, as pessoas, os profissionais estão mais abertos a testar. E, novamente, gente, coloca para vender. Eu fico muito feliz, acompanho muita gente aqui que está começando a vender pelo WhatsApp, está começando a fazer delivery, está vendendo pelas redes sociais. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de aprender a fazer as coisas de forma diferente e muitas vezes o simples traz mais resultado. O que a gente tem feito hoje, falando de tráfego, Facebook e tudo mais, é muito fácil eu criar uma campanha lá no gerenciador de anúncios para gerar mensagens no WhatsApp, no Direct, no Messenger ou ligação lá no Google AdWords. Ou seja, eu consigo começar a gerar demanda para o time de vendas que está ocioso hoje, né? Ou está em férias, a galera deu férias, muitas férias para o vendedor. Pegar esse cara ocioso e jogar demanda para ele atender e fazer vendas via telefone, via WhatsApp, via o que for. Quase um time de telemarketing, que para nós que vendemos serviços complexos, estamos acostumados com essa lógica do inside sales. E tem dado muito certo para esses clientes nossos, seja moda, por exemplo. A galera de moda está muito apavorada, a gente tem conseguido vender moda dessa maneira e conseguido entregar via delivery, via log, o que for, para os nossos clientes de uma maneira muito simples. Como que tu vê essa solução? Tem visto alguém implementar? Tu acha que faz sentido implementar um time de inside sales, meio telemarketing para essas lojas, gerar demanda, ou até mesmo trabalhar com seus clientes antigos? Faz todo sentido, porque as pessoas estão conectadas. Eu vou te dar um exemplo do que eu passei agora. As academias estão fechadas, eu gosto de praticar esporte. Eu entrei em contato com 2 ou 3 empresas para poder fazer cotação de bike, para poder comprar e fazer em casa exercício, enfim. Eles colocaram o time da fábrica filtrando, então, né, eles estão começando a ajudar nos atendimentos do site e estão direcionando para as multimarcas direto para os vendedores. Então, eu tô falando direto com o vendedor da loja física. Inclusive, um vendedor, o que ele tá fazendo? Como a demanda tá muito alta, ele fez contato com academias, ele fez contato com clientes que ele já atende e começou a trabalhar, e aí, fantástico, ele montou um documentozinho com várias fotos de bikes seminovas, e ele tá, inclusive, revendendo essas bikes. Então, além de ele tá vendendo os produtos que normalmente vende na loja dele, aí eu comecei, curiosa, né? Comecei a perguntar para ele, aí ele hoje me contou. Ele falou assim, o que eu fiz? Eu fiz contato com um monte de empresa que eu sei que vai trocar bike, eu sei que tá com a bike parado e tudo mais, e tô falando para eles, olha, vamos alugar, vamos vender, vamos fazer semi-usada. E ele transformou num outro business, dentro do próprio business dele, ele só fazendo tudo isso por WhatsApp. E aí eu falei assim, poxa, eu quero uma semi-nova, né? Pra que eu vou comprar uma nova? Sim. Aí ele pegou e falou assim, inclusive eu vou tentar ver se eu consigo alugar pra você. Aí eu falei, alugar é melhor ainda. Aí ele pegou e falou assim, depois ele mandou mensagem, ele falou que tava cuidando de 10 bikes, além do padrão, e que ele já tinha vendido 8, só essa semana. Então, assim, olha que fantástico. O cara conseguiu monetizar a loja dele. Então, tem muita... Acho que o segredo, se você vende serviço, se você vende produto, você nunca pode esquecer que você vende para pessoas. Então, atender a necessidade e a demanda das pessoas. Esse lance que tu falou é um lance bem comum em franquias, né? A gente é uma franqueadora e o que franqueadoras normalmente têm, grandes empresas normalmente têm, são CSCs, né? Centros de Serviço Compartilhado,
Então, pelo que tu falou, eu entendo que essa indústria está fazendo, ela está fazendo um CSC de MQR, de SDR, qualificando a demanda que vem do site e distribuindo isso para os seus lojistas. A gente está fazendo exatamente isso para uma indústria grande de moda agora, de moda feminina, que ela tem lá 500 lojistas multimarca vendendo, tudo fechado, não conhece marketing digital, a indústria tem muita experiência. Então, cara, vamos começar a gerar demanda na região e distribuir isso para os lojistas para botar os vendedores para atender. E isso não é algo necessariamente para ser feito só agora na crise, né, Anúbia? Porque 70% do tempo dos vendedores em loja, normalmente o cara não está na vez, não está atendendo, né? Então, se ele tivesse 70% do tempo que hoje é ocioso, ele estivesse atendendo, se relacionando com o cliente dele, ele poderia ser 100% produtivo, ao invés de ser 30% produtivo, que hoje, em média, os vendedores são, né? Sim. E tem vários estudos dizendo que o saque, ele é uma das áreas, tem várias profissões que vão mudar, mas o saque é uma dessas áreas que vai mudar bastante e que a tendência é cada vez mais a loja física se tornar um ponto de experiência. Os vendedores não vão ser mais apenas pessoas que vendem, e sim, te vendi, poxa, eu quero trocar, daqui eu te ajudo, eu te faço o processo, olha, aqui eu tenho outro tamanho, já quer que eu faça a troca para você e mando te entregar? 98% das operações que eu visitei agora na NRF, do varejo americano, os vendedores não ganham mais comissão. Eles ganham uma participação do resultado total da loja. Boa. Por quê? Porque o dono da loja, ele quer que o vendedor passe 4 horas, se for o caso, conversando com você. Ele entende que te engajar com aquele canal de venda, você ser um evangelista, né? Que nas redes sociais são muitos embaixadores, mas que na loja física você ser um evangelista, ser embaixador da marca, é muito mais importante do que ficar só tirando pedido, que infelizmente ainda tem muita empresa que tem esse mindset, mas se você vai para o varejo americano, ele tá ali para te atender. Se ele tiver que passar 3 horas com você e te dar o melhor atendimento, seja explicando como usar o produto, dando dica, trocando rede social, enfim, eles incentivam muito, 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 muito. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque eu tava pensando nisso outro dia. Eu conheço o modelo da V4 e acho fantástico como vocês escalaram através dos franqueados. Você acha que esse movimento, e aí eu queria, né, saber até se você já tem algum caso, das pessoas entenderem que elas não podem depender apenas de um business, que é importante sim, ok, eu tenho o meu trabalho, mas cara, eu vou abrir um outro negócio, eu vou pegar uma franquia, eu vou fazer outro job, eu vou investir em outra coisa, e aí, como vocês vendem franquias, você sentiu esse movimento, essa preocupação? O que eu vejo assim, esse ponto ele tem 2 lados, né? Tem o lado da gente cuidar para não fazer muitas coisas e fazer tudo mal feito, que é aquele lance do foco, mas eu acredito muito na diversificação, isso é algo que eu acredito importante. Se a gente colocar todos os ovos numa única cesta, vai dar errado, seja num investimento, seja no que for. Então, o que eu tento fazer? Eu penso assim, qual é o problema que o varejista está sofrendo hoje? Não necessariamente é o fato dele ter um business, mas é o fato dele ter um canal. A maioria dos varejistas que estão sofrendo é o cara que só tinha loja física. Então, ele não tem mais a loja física, ferrou. Outros varejistas que a gente já estava implementando, eles seguiram no mesmo ritmo. Então, eu vejo mais essa oportunidade. Agora, no ponto de vista de quem ainda não está empreendendo, que daí é o público da pessoa que se torna nosso franqueado, para quem não conhece o modelo, né, executivos de marketing, de administração, de business, eles podem se associar à V4 e atender os nossos clientes. É assim que a gente funciona. A gente tem 100 escritórios hoje no Brasil que operam os nossos clientes. Ele consegue, não, porque hoje o que o executivo ele faz em Minas Gerais? Ele está vendendo o tempo dele para uma empresa. Então ele está diversificando pouco aquele recurso dele. Ele tem uma fonte de renda, ele pode perder essa fonte. Se ele vira um profissional de marketing associado à V4, ele tem lá 10, 20, 30 clientes. Por exemplo, a gente teve uma perda maior de clientes que a média. Mas vamos dizer que no pior cenário a gente perdesse 30% dos nossos clientes, que não é o caso. A gente ainda teria todo o resto dos clientes para atender, né? Teria 60%, 70% dos clientes para atender. E todo mês passado, por exemplo, a gente botou 70 novos contratos para prestar serviço de marketing digital. Então a gente consegue diversificar com muito mais velocidade e é nisso que a gente acredita. A gente tem que cuidar para não ficar refém de um único canal, de uma única fonte, diversificar, mas não pulverizar. Que é bem a lógica que a gente faz com investimento. Às vezes, investimento a gente diversifica, que até um certo ponto, mas a gente não pode começar a pulverizar a ponto de tu não dar conta, né? Às vezes eu vejo que a pessoa começa a fazer um monte de coisa que ela não dá mais conta de fazer aquilo. Então, até onde tu pode ir, que tu diversifique, mas tu consiga dar conta. É o que eu faço com meus investimentos. Eu invisto numa quantia de empresas que eu consigo acompanhar. Quando eu não consigo mais acompanhar, eu já sei que aquela minha carteira ela tá dentro do seu limite. Faz sentido isso para ti?
Total, total. A gente estava num momento incrível na América Latina. Pelo segundo quarto seguido, batendo meta comparado aos outros países. E a gente tá conseguindo ir muito bem. Obviamente, a galera fica um pouco mais receosa, mas do nosso lado, que vem de serviço, vem de tecnologia, mais do que nunca é o momento de olhar para isso. Sim. Mas eu acho que eu sempre tento ver o lado bom de tudo. E eu vejo a preocupação e as pessoas entendendo que empresas não podem depender de um único canal, por mais que a gente viva isso, e é nítido pra gente isso, mas eu acho que agora eles estão sentindo na pele, seja você uma empresa grande ou uma empresa pequena. Eu tenho uma padaria, porque eu tenho um amigo que tem uma padaria no interior de São Paulo, e ele tá fazendo delivery, e tá indo super bem, assim, e tem muita gente postando, tá fazendo um buzz nas redes sociais, então independente do tamanho do seu negócio. E o que acontecia muito ok, eu tenho vários canais, mas como a loja física me dá mais dinheiro, eu tenho outro canal meio por tabela, entendeu? Então acho que agora as pessoas entenderam que o foco ele tem que ser dividido. Exato. Porque o que dá certo hoje não vai dar certo daqui a 5 anos. E mesmo que dê certo, você tem que continuar olhando para todos os canais, porque você tem que ter a humildade de reconhecer que às vezes o que você faz de melhor daqui a pouco pode não ser o que o mercado vai querer. O que a gente faz aqui na V4, a gente tem uma meta para que cada canal, que o único canal, ele não represente mais do que 20% do nosso resultado. Então, se ele representar mais do que 20% do nosso resultado, a gente sabe que a gente se tornou muito dependente dele. Então, a gente começa a alocar outros canais para que a gente consiga diminuir a parcela de dependência daquele único canal. Uma coisa que tu falou, que eu acho que é interessante, que eu falei também com todos os outros convidados que a gente fez lives aqui, Núbia, é sobre fundamentos de marketing. Às vezes a gente fica muito falando de growth, de estratégia, digital, de novos canais, novas ferramentas, mas a gente esquece dos fundamentos. Um dos fundamentos é mix de produto, falar de produto mesmo. E eu vejo que muita gente, por que eu bato nesse tópico, nesse ponto? Muita gente está precisando rever o seu mix de produto, rever o seu modelo de negócio para o novo contexto. A gente tem um novo contexto agora, um novo comportamento de consumo, um novo contexto em geral, e o produto precisa, talvez, ser alterado. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei 3 anos só com moda, que na V4 a gente chamava de Web Fashion Marketing. A gente só fazia marketing de moda, no começo da V4. E aí eu dei uma sugestão para um cliente meu, 2 clientes meus, tentei convencer eles de tudo que a gente fazer isso, que era transformar a loja, criar um modelo, um spin-off da loja de aluguel de roupas. Que a gente pudesse cobrar assinatura, porque para mim seria mais fácil gerar leads e vender assinaturas, porque eu traqueava melhor, naquele caso não tinha e-commerce. E eu entendia que aquilo era a solução que o cliente queria. O cliente não queria ter a roupa, ele queria ter uma roupa nova todo fim de semana, por exemplo, naquele contexto. E aí eu tentei de tudo que a gente convencer, parece aquela história triste que eu inventei o YouTube e só não fiz. Ninguém quis fazer, e hoje tem lá a Render Runway nos Estados Unidos que faz isso, tem a namorada do Thales Gomes que está tentando fazer isso no Brasil. Ou seja, é o mesmo business de moda, porém eu empacotei um modelo de negócio de uma maneira diferente para um contexto talvez diferente, uma proposta de valor diferente. Pensa como isso muda o negócio, né? Esse negócio de aluguel. Pensa que eu não preciso ter ponto, né? Eu posso ter um escritório lá no 10º andar de um prédio, porque não faz tanta diferença o ponto, porque eu não estou comprando aquela fonte de tráfego. Eu posso revender tudo que eu aluguei por preço de custo, que é o mesmo modelo de negócio do carro, né? Que eu compro o carro por um preço de custo, alugo, vendo ele e não tenho o custo do capex ali do negócio. Eu consigo me desprender disso e ganho só na margem do serviço. Como que tu vê esse exemplo dentro desse tópico inteiro de mudar o nosso produto, adaptar o nosso produto para o contexto, dar uma inovada nesse fundamento de marketing? Como uma Magento acaba atendendo grandes empresas. E é muito engraçado ver o quanto a empresa pequena, de vez ela ter menos apego e ter mais agilidade, as pessoas têm muito apego ao seu modelo. Uma empresa grande, porque você está lidando com executivos, você não está lidando com o dono, as pessoas elas olham muito mais para o número, elas têm menos apego nas coisas, elas são muito mais preocupadas com o resultado. Então, por incrível que pareça, e aí eu venho de uma empresa pequena há 10 anos e agora estou numa empresa grande, eu consigo colocar muito mais coisa em prática, ideias como essa, quando eu apresento para executivos, porque eles não têm o apego do tipo, não, mas eu sempre fiz assim. Exato. Não, mas E é muito engraçado que as pessoas falam que as empresas grandes são engessadas, elas demoram um pouco mais para fazer acontecer, mas elas inovam muito mais. Eu vou dar 2 exemplos. Inclusive, um exemplo eu dei no evento que eu palestrei lá para vocês, no congresso, que é o da Starbucks.
Os executivos da Starbucks sempre fizeram o quê? Cafeteria, né? Vou vender café no meu ponto de venda. Eles tiveram a humildade de pensar e entender que talvez aquele modelo não seja o modelo que vai continuar mantendo a Starbucks sendo o que é a Starbucks. Eles tiveram a humildade de entender que talvez eles não sejam os mais preparados para comercializar o produto deles. Fecharam uma parceria global com a Nestlé, aonde a Nestlé produtizou as cápsulas de café e começou a distribuir em todos os supermercados. Então hoje você encontra o café do Starbucks não apenas nas lojas do Starbucks, mas em qualquer supermercado que a Nestlé atenda. E a própria Nestlé, que é um projeto que está fazendo com a gente, está desenvolvendo o e-commerce da Starbucks, porque eles e começou a oferecer também via deliveries e viu que tinha uma demanda. Ontem mesmo eu pedi café Starbucks aqui via Rappi na minha casa. E a Dolce Gusto se transformou num case de e-commerce global dentro da companhia depois que começou a entender que as pessoas compravam a máquina de café, mas não tinham o dinheiro para ficar comprando as cápsulas. Então eles inverteram. Tanto que eles lá dentro brincam. Tem o antes e o pós desse Black Friday, onde eles colocaram que na compra de 30 caixas você ganhava a máquina. Deu tão certo, o consumidor aceitou tão bem, que é um business que hoje, se você entra no site da Dolce Gusto, você consegue, comprando 30 caixas, que é o insumo, você ganha a máquina de café. Porque não adianta vender a máquina de café e ela ficar parada. Exato. Então, concordo 100% com você. Acho que as pessoas precisam ver seus produtos, não só o mix, mas como que você comercializa ele. O Starbucks continua vendendo café, a Dolce Gusto continua vendendo café. Eles só entenderam que as pessoas podem querer consumir seu produto em momentos e em formatos e tipos diferentes. Abram a cabeça, gente. Vamos ter menos apego. Muito bom. Eu até tenho uma ferramenta que eu passo para os nossos clientes, eu uso aqui na V4, que eu sempre olho assim, tipo uma matriz, onde a gente tem indústria, varejo e serviço. Normalmente tu está encaixado o teu core num desses negócios. E ali nas linhas tu tem on e off. Né? Eu tenho as colunas de varejo, serviço e indústria, e eu tenho as linhas de on e off. Normalmente tu vai ser, por exemplo, varejo físico, que tu pode virar um varejo online. Mas tu também pode partir para ser uma indústria fisicamente. Foi um caso que eu fiz com meus clientes de moda. Quase todos os meus clientes de moda multimarca, vendiam marcas de terceiro, eu comecei a induzir eles, indicar para que eles produzissem as suas próprias marcas. Falar, pô, tu tá vendendo Nike, Adidas, sei lá o que aqui dentro, lança perfume, Coach. Pô, vamos fazer a marca da loja, coloca do lado da Coach, coloca do lado da lança perfume. Por associação, a pessoa vai começar a levar. E aí, em várias dessas redes que eu fiz esse projeto, a marca própria começou a se tornar a marca número 1 de venda da loja. A própria Canui, o Nardon, ele fala bastante que ele fez as marcas próprias da Canui, porque ele ganha muito mais margem. A margem é maior. Coloca do lado da Nike, eu não vou deixar de vender a Nike, mas eu começo a virar indústria. E, eventualmente, que aconteceu também, no caso dos meus clientes, a indústria começa a ser maior do que o varejo do cara, porque ele começa a distribuir dentro de outros varejistas. Ele começa a vender aquela marca dentro de outros. Então, tu pensa, um negócio que era um varejo, sei lá, com meia dúzia de loja, ele pode partir para ser uma indústria capilarizada, vendendo para vários outros locais, diversificando muito mais esse negócio. Só que a gente precisa ampliar essa visão. E um lance que eu acho que é um problema dos pequenos, que tu estava falando, Núbia, eu queria compartilhar contigo, que eu vejo que às vezes as pessoas abrem um negócio para ter um emprego. 90% dos casos dos empreendedores, o cara abre um negócio com a opção de não ser demitido, não ter um emprego, que eu acho que é um incentivo errado para se abrir um negócio. E aí o cara não se incomoda em ficar pequeno. Ele, puta, tô ganhando 20 mil, 25 mil, 30 mil, nunca sonhei em ganhar isso. Tá ótimo. Só que eu vejo que crescer, ele não é uma questão de escolha, é uma estratégia de sobrevivência. Se tu não crescer, se não ficar grande, tu fica muito vulnerável. É que nem um barquinho numa tempestade, qualquer balanço derruba. Agora, se tem um barco grande, para te derrubar fica muito mais difícil. Como que tu vê essa questão da motivação para se empreender e do cara às vezes ficar muito na zona de conforto? É que não é nem que a pessoa não quer crescer, é que a pessoa tá tão dedicada ali no dia a dia dos afazeres que não para analisar onde o business pode ir. Que aí vem uma situação como a que a gente está vivendo agora e faz um monte de gente acordar e falar, peraí, eu não tô tão seguro, tão confortável assim. Porque é muito difícil quando você está empreendendo e você está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você virar para uma pessoa e falar assim, olha, passa um dia inteiro lá no congresso de marketing e vendas da V4, porque você vai ter um monte de insights. O cara tá lá e às vezes o cara tá pensando assim, tem um monte de coisa pegando fogo lá no meu business. E aí, se você vê os grandes empresários, os grandes executivos, empreendedores, eles têm o costume de desacelerar.
Os meus antigos sócios da Vetex, os dois fundadores, uma vez por ano, eles pegam uma semana na agenda deles e eles passam uma semana sozinhos os dois. Os dois sócios, assim, pensando, estudando, batendo papo, assim, cara, como é que eu vou sair do furacão? Então, eu sou muito a favor de desacelerar para depois acelerar. Eu sempre tive esse costume, talvez pelos últimos 10 anos eu ter convivido com eles, eu sempre fiz isso. Então, se eu tô num evento como NRF, eu evito ao máximo ficar no telefone, resolver. Tem gente que tá aqui numa palestra, mas tá aqui, ó, no telefone. Cara, você não tá absorvendo nada. Vamos combinar que você tá conversando nada. Então, é importante. Eu não posso ficar uma semana? Tira um dia, vai num evento, mas realmente desliga. Conversa com as pessoas, troca experiência. E aí, quando você volta para o seu business, você começa a enxergar as coisas de outra forma e você vê potencial. Tu falou um negócio muito interessante, estava conversando com um dos nossos sócios executivos franqueados, né, a gente chama ele de sócios executivos, que ele cresceu a unidade dele e ele conseguiu sair da operação, né, que são níveis que tu tem na jornada da tua vida, tu é mais executivo por um período, depois se torna mais estratégico na tua jornada de liderança. E aí um dos pontos que ele queria discutir comigo era o quê? Agora ele estava menos executivo, né? Tinha conseguido montar seu time, a galera estava executando e ele estava estratégico. Está precisando apenas resolver pontos estratégicos e está com muito tempo livre. Ele está muito ocioso. E eu falei, cara, isso é comum, porque quando tu te torna estratégico, isso é ser estratégico, é tu ter tempo livre, é tu estar disponível para o teu time. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Pipeline da Liderança, que ele fala dessas jornadas. Que ele fala que, cara, vai chegar um momento da tua vida, tem 2 momentos, assim, em resumo desse livro, que é o momento onde tu gera valor, teu trabalho gera valor, diretamente. E vai chegar um momento da tua vida que tu vai gerar valor através do trabalho de outros. Só que quando tu faz essa migração, tu te sente extremamente desconfortável. Então, como é que eu vejo isso? Às vezes o cara, ele fica muito desconfortável, ele, putz, mas eu não tô fazendo nada, eu preciso estar fazendo. Mas isso é um problema, porque se tá todo mundo enlouquecido com a rotina do dia a dia, ninguém tá pensando. Então, tu tem que ficar em paz e sentar e olhar pro teto um pouco, porque alguém precisa olhar pro teto um pouco, entre aspas, parar e pensar. Falei, cara, tem que ir para evento, tem que fazer network, tem que estudar mais que todo mundo, para quando alguém precisar, primeiro tu estar disponível, porque tu tem que ter tempo livre como esse líder estratégico, e segundo, tu ter a resposta. Então, se tu não tá se envolvendo no network, não tem as respostas, não tá disponível, tu não tem como colaborar com esse teu time, né? Eu tive muito, isso que você falou, eu tive muito esse choque quando eu saí de uma startup e fui para uma multinacional. O Federico Grosso, que é o presidente da Adobe para América Latina, assim que eu entrei, primeiro que ele me fez uma ligação pedindo desculpas por não estar no meu primeiro dia. Gente, o presidente me ligando. Aí eu falei, nossa, que pessoa educada, né? Ele, olha, me desculpa, eu tô em viagem, né? E aí, assim que eu voltei, ele já pediu para a secretária dele agendar uma série de horários na agenda dele, 1 hora da agenda dele, pelo menos uma vez por mês, para ele falar comigo. Aí eu falei, o quê? O presidente? Porque eu vim de uma startup, imagina, para falar com os meus sócios, eu tinha que gritar, eu preciso falar com você, eu preciso ter 10 minutos na sua agenda. E ele não. E aí assim, foi incrível para o meu desenvolvimento. A gente continua ainda tendo esses papos. E aí ele não faz isso comigo, ele faz isso com todo mundo. Com todo mundo. E ele tem uma frase que ele fala assim: liderar é dar apoio para quem realmente está no comando. Isso é o que está no comando. Quem está no comando é vocês. Eu tô aqui para te apoiar, para te orientar, para dizer o que está acontecendo com as outras empresas, os presidentes, o que está acontecendo fora, te dar uma outra visão. Então, eu acho que isso é muito importante. E, obviamente, né, trazendo para a realidade, não dá para fazer isso sempre. Não dá para fazer se você tem pouco funcionário. Mas é muito importante desacelerar, ler, realmente tá lendo o livro, tá lendo aquele livro. Tô no evento? Eu tô no evento. Eu tô batendo papo com alguém, eu estou batendo papo com alguém, não estou com o telefone na mão. Inclusive, ele faz uma coisa que é incrível. Ele entra na sala comigo, ele desliga o telefone dele. É 1 hora da agenda do presidente da América Latina para a Adobe, uma das empresas mais valiosas do mundo, dedicada para mim. Irado. Cara, assim, é isso. E aí você vê o quanto ele lê, o quanto ele tem network, enquanto ele está acompanhando o que está acontecendo no mercado, ele me traz uma outra visão. E eu também trago uma visão do dia a dia, que juntos a gente planeja para onde vai levar o barco. Irado. Um lance que eu faço aqui, no que eu acho que tem a ver com isso, talvez seja legal para o pessoal implementar,
junto conectando com isso que tu falou, eu acredito muito que produtividade está ligado a ritmo, muito tu criar rituais e hábitos na tua vida. Então, eu sou um cara viciado em Google Agenda e em eventos recorrentes. Um dos eventos recorrentes que eu tenho que tem a ver com isso é, na sexta-feira, eu tenho um horário ali, acho que das 2 às 16, que ele é livre para mentorias. Então, todo mundo pode colocar na minha agenda ali 30 minutos para poder falar comigo sobre a sua vida na empresa, porque eu entendo que a pessoa tem que encontrar na V4 um meio para atingir os seus objetivos. Então, essa mentoria, como que tu tá encontrando na empresa o jeito, o meio para atingir o que tu quer. Então, às vezes eu dou uma dica mais pessoal, um pouco da minha experiência fazendo um pouco disso. Faço isso também numa escala um pouco menor, porque conforme vai escalando, as coisas vão ficando mais complexas. Mas eu vou indicando para que se faça isso na cadeia, né? Então, pô, se eu posso fazer com, sei lá, meus, tipo one-on-one. One-on-one é um que eu faço com os meus 5 principais executivos e eles fazem com o resto dos seus squads, dos teus times. Então, assim, a gente vai dando escala para esse acompanhamento, essa liderança, porque se a gente fica só na loucura do dia a dia, a gente não para, a atenção presente, antes de desligar o celular, eu sempre viro o celular, né? Ao invés de deixar ir para cima, eu viro ele, simplesmente para, não quero que aquela notificação me tire daquela atenção presente junto com o meu time. E agora, mais do que nunca, isso é importante, porque é um momento onde todo mundo está psicologicamente abalado, né? Então, se a gente não dá esse suporte para a saúde mental das nossas pessoas, é um lance que a gente pode custar muito caro. É até um lance interessante comentar contigo, comentei com todo mundo, que eu tenho muito receio dos empresários se precipitarem, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, não muita gente, até estou vendo menos do que eu imaginava que teria, se precipitando do ponto de vista de começar a demitir, começar a cortar tudo. Principalmente demissão é algo que eu tenho muito medo da pessoa se precipitar. Porque ter time bom é algo que custa muito caro, leva muito tempo. Se tu perder agora, pode ser a porta do inferno, pode ser a porta do fim, começar a perder o teu time. Se tu te precipitar, eventualmente vai ter que ser feito, né? Esse é parte do jogo. Mas eu tenho muito medo da pessoa se precipitar. Como que tu vê isso também? Se tu sente que a pessoa pode estar se precipitando, como que ela deve lidar com a situação, não respirado? Talvez agora seja hora de parar, olhar pro teto e pensar um pouco. Mas eu fico bem chateada quando eu pego alguma mensagem do tipo: a primeira atitude que eu vou fazer na redução de custos vai ser mandar embora metade do meu time. Cara, eu fico pensando assim, as pessoas... Quem vai ficar vai achar que, poxa, quer dizer que na próxima vez eu posso ser descartável. Se eu trabalho numa empresa dessa, a primeira coisa que eu ia pensar é, peraí, se apertar um pouquinho mais o problema aqui, a próxima sou eu. Então eu sou totalmente descartável. Eu acho que a gente tem... Mas eu entendo também que o empresário tem conta para pagar. E eu gosto muito do diálogo, muito do diálogo. Eu me lembro uma vez, logo que a gente estava, né, empreendendo na empresa da qual eu fui sócia, e teve uma situação onde reuniram-se todos os sócios e falaram assim: galera, está acontecendo isso, vamos conversar. E, cara, quem pode ajudar com dinheiro? Entendeu? Quem que pode... E foi uma coisa tão fair, tão transparente, cara, né? Tamo junto. Eu tenho amigos, né, que estão conversando com seus funcionários e falando assim: olha, eu não consigo pagar tudo agora, porque mês que vem tá aqui, gente, eu tenho isso para pagar. Como não tá entrando dinheiro, eu não vou conseguir pagar, mas vai sobrar tanto. Tudo bem, eu consigo pagar isso para vocês, mas tudo bem, vamos juntos passar por isso, vamos pensar em outras soluções. Eu vi vários restaurantes fazendo delivery, vendendo cupom adiantando, né, para o valor futuro, para conseguir pagar o time. O nosso próprio amigo Thales vendendo crédito para ajudar, aliás, voltou hoje, para ajudar as pessoas que trabalham na Singu, abrindo mão do lucro. Então, assim, eu acho que você cria uma solidariedade e um time tão engajado, e não é nem só pela questão de é muito difícil achar gente boa, é muito difícil achar gente boa e comprometido com você. No momento que você virar e falar assim: galera, eu não consigo, mas eu consigo isso, vamos junto tentar passar, ali você já vai saber quem vai estar contigo ou não, e te garanto que quem ficar, quando essa demanda voltar e tudo acontecer, você vai ter um time muito engajado e muito vestindo a sua camisa. Não adianta pintar as paredes de colorido da sua empresa de tecnologia, da cerveja de sexta-feira, se na hora do vamos ver você não agir com sinceridade. Tem uma frase que é muito bacana, que é assim: não adianta ter paredes coloridas e pessoas cinzas trabalhando na sua empresa. Seja sincero com o seu time, porque ninguém constrói nada sozinho. Então eu fico muito triste das pessoas
pensarem como primeiro passo, vão mandar embora. Se você lê o livro do Lehman, né, da Ambev, Sonho Grande, eles cortam, então eles entram nas empresas, eles cortam várias coisas. Diminui a estrutura de escritório, o copinho do café, eles fazem várias outras estruturas antes de começar a mandar as pessoas embora, entendeu? Porque, numa aquisição normalmente acontece, no momento difícil pode ser que aconteça, mas acho que primeiro você tem que tentar arriscar todas as outras opções antes de descartar quem teve sempre do seu lado. O próprio Ray Dalio também, ele fala no Principles lá sobre a lance de ser extremamente transparente. E eu sinto que muitas vezes, sei lá, meio culturalmente, o gestor, os sócios ali, eles às vezes ficam num pedestal. Eles acham que eles têm que ser um deus com todas as respostas. E, cara, às vezes tu tem que desce desse pedestal e abre o jogo, fala, cara, a parada é o seguinte, complicou, como é que a gente soluciona aí junto? Para a gente caminhar para o final, Núbia, eu queria que tu fizesse um pouco de um paralelo de tudo isso. Acho que 90% que a gente falou se aplica para o contexto de serviço, né? Seja serviço simples, a gente trabalha com service B2C, né? Seja estéticas, academias e coisas do gênero, a gente tem várias soluções para esses casos, seja o B2B Enterprise, mais complexo também, que é mais o teu contexto, quase 100% da tua jornada, da tua carreira foi nesse cenário. Como é que tu tá vendo, como as coisas estão sendo aí, está sendo menos ou mais difícil, tá bombando de buscas por lojas virtuais, que é exatamente o teu contexto hoje? Assim, a demanda está altíssima e a gente está sendo muito precavido, né, em que projeto que a gente vai entrar, o que não vai, né, até mesmo pelo tamanho de projeto que a gente atende. E, novamente, mesmo os clientes que eu converso que não são perfis para Magento, eu volto e mando fazer a lição de casa do tipo, vai vender o produto na internet antes de querer definir, falar sobre plataforma de e-commerce e montar um projeto. O que a gente está fazendo como parceiro é tentar mostrar que eu não sou só seu parceiro na parte de tecnologia, sou seu parceiro também na área de negócios. Então, a gente está direcionando boa parte da verba de investimento em marketing para fazer campanha com os nossos clientes. Então, conteúdo online, a gente está aproveitando e falando com o fornecedor, por exemplo, eu tenho muito fornecedor de brinde, então eu estou conversando com eles, olha, eu sei que vocês não devem estar vendendo bem agora, mas eu quero aproveitar e comprar, porque eu tenho caixa, então eu quero aproveitar e comprar. Vamos fazer essa venda, eu vou comprar uma maior quantidade, você me faz um preço melhor. Estou fazendo isso com os meus fornecedores, com as minhas agências, isso que é a vantagem de você ter uma empresa estruturada e preparada para esse momento, porque quem tem capital agora também tá no momento de barganhar e conseguir muita coisa. Ajudar, mas ao mesmo tempo conseguir muita coisa. Então, a gente tem visto que, sim, tem seus desafios, por exemplo, Espaço Laser, que é um cliente nosso. Ela vende pelo digital, mas o serviço acontece no mundo físico. Acontece nas suas franquias, não tem jeito. Eles estão, tá todo mundo de home, mas estão analisando outras opções, como começar a fazer delivery do serviço, como conseguir montar uma estrutura menor para ver como é que vai conseguir entregar, já que o governador liberou agora do atendimento em casa dos profissionais autônomos. Então, eu acho que é uma oportunidade de todo mundo olhar para o seu negócio e ver que tem outras formas de atender e serviço no final todo mundo precisa. Ver como que você consegue fazer isso da melhor forma, aprendendo a vender online, aprendendo a atender online, a domicílio, delivery. Tem muitos outros canais para ser explorados, como você mesmo disse. O próprio caso da Espaço Laser, né, que é um service B2C, multilocation, a gente tem feito muito o que a própria Espaço Laser tem experimentado, que é o lance de vender a oportunidade, vender o voucher, né, para a pessoa consumir mais para frente, e tem funcionado em vários casos. Basta tu encontrar o público certo, que está disposto a consumir aquilo lá. E no B2B, em geral, muitos já estão acostumados, né, com inside sales, com essa venda mais enterprise, pré-vendas, qualificação, SDR, MQR, closers, já está acostumado a isso. Em linhas gerais, se você não está tão acostumado, precisa de ajuda com isso, a gente está aqui para te ajudar, seja V4, seja Nubia, muito conteúdo, muitas possibilidades das soluções da Adobe, desde do Photoshop até a Magento, tem soluções para quase tudo. E a V4 está aí para ajudar, sendo esse braço na implementação desse processo de vendas através da internet para mais de 350 negócios atualmente, em todo o país, em todo o Brasil e mais de 19 países. Nubia, eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui contigo. Acho que o pessoal gostou bastante pelo feedback que eu estou vendo aqui nos comentários. Tem um pequeno trecho da entrevista que eu fiz com a Nubia lá na Assembleia Estratégica no V4Cast. A gente ainda vai gravar um podcast um pouco maior. Talvez esse a gente edite e publique lá também.
Então, não deixa de conferir o V4Cast para ter um pouquinho mais dessa informação. E se você quiser mais lives como essa, manda direct para a Nubia, manda direct para nós pedindo, que aí a gente consegue trazer ela, porque não é fácil, não é disputada. Ai, gente, é porque realmente é um momento onde a gente está precisando ser super criativo. E, cara, a gente está trabalhando muito, graças a Deus, está trabalhando muito para conseguir manter as coisas acontecendo. Mas eu sempre que consigo eu venho, porque é um prazer, é um papo super gostoso e eu acho que é importante a gente conseguir trazer outras visões para o pessoal. Maravilha. Muito obrigado, Nubia. Obrigada.